Bendizemos ao Senhor por esse dia. Aleluia, E Jesus. celebramos ao Senhor pelo 10º ano de existência dessa congregação. Glória Nós a louvamos Deus, a Deus aleluia. pela vida do evangelista Sandro, pelo esse casal, né? Evangelista Sandro, irmã Adriana, que eu já tentei achar que eu não achei ainda. Deus abençoe a vida desse casal que há 10 anos tem Aleluia, Jesus. ministrado ao coração dos irmãos, tem feito grandes coisas neste lugar. Nós louvamos a Deus pela vida deles. Glória a Eu Deus. me lembro da reunião do Sinédrio, quando falaram das pregações que se havia, que percorria por todo aquele lugar, e disseram: se esta obra de Deus, ela permanecerá, senão ela se desfará. E a prova é que Deus está no negócio. Nós estamos há 10 anos aqui. Aleluia. Pode aplaudir a Ele por isso? O tema, estou tentando achar aqui, mas é porque a barriga cresceu um pouquinho, não está dando para enxergar direito não. Mas todo mundo sabe qual é o tema. Vamos lá, todos juntos? Enchei-vos do Espírito Santo. Mais forte. Enchei-vos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, a carta de Paulo a Éfeso, ele faz uma analogia sobre o ser controlado pelo Espírito, o ser cheio pelo Espírito e também o ser controlado ou cheio pelo vinho. E no versículo 18 do capítulo 5 da carta de Paulo à igreja de Éfeso, ele diz: não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo escreve esta carta à igreja de Éfeso, e que ele, quando faz essa analogia, Paulo simplesmente está dizendo o seguinte: o vinho, ele consegue dominar a mente daquele que o bebe, daquele que o toma. O vinho consegue controlar a mente daquele que se embriaga com ele. Paulo está dizendo: aquele que bebe vinho e se embriaga com ele, ele se torna controlado por esse vinho. Portanto, Paulo diz: não seja assim. E quem já bebeu ou sabe de alguém que bebe, sabe muito bem que todo aquele que bebe se embriaga, ele perde o controle da sua vida, perde o controle das suas palavras, perde o controle de quase tudo. Me lembro que certa ocasião, quando trabalhava com vendas em uma cidade chamada Baixa Grande, e quando cheguei lá, eu vendia nos restaurantes, supermercados, enfim. E cheguei lá em um lugar, estava escrito exatamente assim: se você é daqueles que bebe para esquecer, então pague antes de beber. Porque aquele que é controlado pela bebida esquece-se até de pagar aquilo que bebeu e controlou a sua mente. Portanto, Paulo diz: não se embriague, não seja controlado pelo vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Bom, como então vamos encher-nos do Espírito Santo, já que nós somos e fomos batizados com o Espírito Santo? Quando Deus veio habitar em nós, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, o Senhor passou a habitar em nós. E de que maneira Ele passou a habitar em nós? Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, se não me falha a memória, versículo 13, que nós fomos selados, batizados pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, o Senhor passa a habitar em nós. Então, como ser cheio daquilo que já habita em nós? Como ser mais cheio daquele que já veio morar em nós em toda a sua plenitude? E Paulo disse isso aos Efésios, inclusive, se não me engano, capítulo 3 ou 2, que o Senhor veio habitar em toda a sua plenitude. O apóstolo João também escreve isso, que Deus, em sua plenitude, quando Jesus estava sendo batizado por João Batista, ali no Rio Jordão, veio do céu em forma corpórea de pombo, o Espírito Santo, e desceu sobre Jesus, e ele foi cheio do Espírito Santo. Daí João disse: o Espírito Santo veio habitar nele em toda a sua plenitude. Portanto, o Espírito Santo de Deus já habita em nós em toda a sua plenitude. Deus já habita em nós em toda a sua plenitude. Portanto, como ser mais cheio daquilo que nós já somos cheios? Glória a Jesus. Uma vez que aceitamos ao Senhor, nós já somos cheios do Espírito Santo, já somos batizados pelo Espírito Santo, porque Ele nos selou com esse Espírito. Então, o que é ser cheio do Espírito Santo? Tal qual Paulo diz aqui no versículo 18 da carta de Éfeso: seja cheio. Então ele diz de forma ordenativa
imperativa, porque é um imperativo. Enchei-vos, vos encham do Espírito Santo. Enchei-vos significa seja controlado por. Ou seja, nós não podemos ter mais de Deus, mas podemos ser mais de Deus. Nós não podemos receber mais de Deus, porque Ele já habita em nós em toda a sua plenitude. Mas Deus pode ter mais de nós. É isso que Paulo está dizendo. Seja controlado pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando nós somos controlados pelo Espírito Santo, nós não ficamos tal qual quem é embriagado com vinho, que perde a sua consciência. Mas quando controlado pelo Espírito Santo, toda a nossa vida é dirigida pelo Espírito Santo. E a proposta dessa conferência, dessa festa de 10 anos de congregação neste lugar, é que todos aqui sejam controlados pelo Espírito Santo de Deus. De que maneira? Completamente, plenamente cheios do Espírito Santo de Deus. Mas a carta é interessante, já ministrei muito sobre isso, mas hoje à tarde eu observei alguns detalhes nessa carta. E aí eu queria acompanhar com você aí no capítulo 5. Ele diz exatamente assim, nós lemos ou citamos o versículo 18, o versículo 19 ele diz: falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. No contexto é exatamente assim: aquele que é controlado pelo Espírito Santo, ele vive plenamente alegre. Amém? Aquele que é controlado pelo Espírito Santo, ele vive plenamente alegre. Aquele que é controlado pelo Espírito Santo, ele canta hinos de louvores, independente de como está acontecendo com a sua vida. Aquele que é controlado pelo Espírito Santo, ele está se alegrando na presença do Senhor, independente se ele está vivendo um caos, independente se ele está vivendo o pior momento da sua vida. Ele está alegre no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aquele que é controlado pelo Espírito Santo, ele não depende de circunstâncias favoráveis para ficar alegre. Aquele que é controlado pelo Espírito Santo, ele não depende de receber uma boa notícia para ficar alegre, de receber um presente para ficar alegre. Ele está alegre a todo momento, porque quem controla a sua mente é o Espírito Santo de Deus. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, e é isso que Deus está dizendo para nós hoje: sejam cheios do Espírito Santo, sejam controlados pelo Espírito Santo. O versículo 20 do capítulo 5: quem é controlado pelo Espírito Santo é agradecido. Aquele que é controlado, aquele que tem a sua vida, sua mente, sua alma, seu corpo controlado pelo Espírito Santo, não vive murmurando e reclamando por causa de algumas circunstâncias adversas. Aquele que é controlado pelo Espírito Santo está agradecendo ao Senhor, dizendo obrigado, porque tu estás no controle de todas as coisas. Quando nós dizemos Senhor, obrigado, obrigado por tudo, é porque estamos reconhecendo que aquele que tem o controle de todas as coisas, ele está dominando tudo. Quando nós somos agradecidos, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, tu tens o controle de tudo e tu sabes o que estás fazendo. Se eu estou passando por isso agora, é porque o Senhor quis que eu passasse e tu estás me controlando. Nós somos cheios do Espírito Santo à medida que o Espírito Santo vai nos controlando. Portanto, irmãos, nós não podemos ter mais de Deus, vou lembrar isso, mas nós podemos ser mais de Deus. Nós podemos nos doar mais para Deus. Versículo 21 diz assim: aquele que é controlado pelo Espírito Santo, aí dentro do capítulo 5, ele é submisso. E aí nós pegamos o versículo 22, 23, e aí vai até o finalzinho, quando diz: vós mulheres, sujeitai aos vossos maridos, vós maridos, amai as vossas mulheres. Hoje à tarde eu observei que é contexto. O que Paulo está dizendo é: aquele que é cheio do Espírito Santo, a sua casa é uma bênção, porque quem controla a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Por isso ele usa a palavra, e o verbo era um presente, enchei-vos, imperativo e passivo. Ou seja, nós não podemos nos encher, que nos enche é Deus. E como é que Deus nos enche? Habitando em nós na sua plenitude. Agora cabe a nós nos doar mais para Deus, e à medida que nós nos doamos para Deus, nós vamos nos enchendo, vamos nos enchendo. Não é exatamente assim como se nós fôssemos um recipiente vazio em que Deus vai enchendo um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Se eu buscar depois de amanhã, Deus vai me
enchendo, não. Nós já somos cheios e estamos transbordando de Deus. O que nós podemos ser e passar a ser é nos doar a Deus a cada dia. Hoje eu me dou, amanhã eu me dou, depois da manhã eu me dou. E o verbo é no presente, ou seja, é uma ação contínua. Eu sou cheio hoje, controlado hoje. Amanhã eu continuarei sendo cheio, controlado pelo Espírito Santo. Porque aquele que é controlado pelo Espírito Santo, a sua vida é diferente. Enchei-vos do Espírito Santo, esse é o nosso tema. Seja controlado pelo Espírito Santo. Portanto, eu lembro de novo quando Paulo faz essa analogia, e aí volto para trazer para a nossa realidade. Quando Paulo disse: não se embriague com vinho, não seja controlado pelo vinho, porque quem é controlado pelo vinho faz muita besteira, mas quem é controlado pelo Espírito, ele só faz as coisas certas. Mas talvez você diga: mas eu não bebo. Mas quem sabe não deixou ainda Deus controlar a sua vida, não é ainda cheio do Espírito Santo, porque não se doou completamente e plenamente ao Senhor. Nós costumamos nos doar a Deus com muitas reservas. Nós nos doamos a Deus um pouquinho hoje, se der certo um pouquinho amanhã, dependendo daquilo que Deus vai nos dar. Lembra-se de Jó, quando diz o Senhor que os filhos de Deus estavam indo à presença de Deus, e lá estava Satanás voando entre eles, e chegou lá, o Senhor disse: tu viste o meu servo Jó? Vi muito bem. Tu vistes que ele me teme, que ele é um homem fiel, íntegro e que se desvia do mal. Satanás disse: ele só faz isso porque o Senhor dá muitos bens. Irmãos, nós estamos muito mal acostumados a servir a Deus e a doar a Deus de acordo com aquilo que Deus tem nos dado, de acordo com aquilo que Deus tem mostrado a nós ou presenteado a nós. Nós estamos muito mal acostumados porque estamos acostumados a entregar a Deus de acordo com aquele momento que nós estamos vivendo. Se eu estou feliz, eu vou adorar, e vou cantar, e vou celebrar, e vou me doar para Deus. Mas se as coisas estiverem indo de mal ao pior, se eu estiver vivendo um caos, que Deus, coisa nenhuma, precisa resolver da minha vida. Irmãos, quem é que controla a sua vida? Não precisa muito longe, basta você olhar para você mesmo e observar como é que você toma as suas decisões, como é que você faz as suas escolhas, como é que você determina a sua vida, quem domina a sua mente, quem domina as suas escolhas, como é que você tem escolhido. É muito fácil saber se nós somos controlados pelo Espírito Santo, porque todas as nossas escolhas, se elas forem para glorificar a Deus, nós sabemos que estamos sendo controlados pelo Espírito Santo. De outra forma, estamos nós mesmos controlando a nossa própria vida. Sendo assim, podemos dizer: eu não sou cheio do Espírito Santo, porque quem controla a minha vida sou eu mesmo. Quem controla a minha mente sou eu mesmo. Quem controla as minhas decisões sou eu mesmo. Mas quando eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, quem controla a minha mente é Deus. Quem controla as minhas palavras é Deus. Quem controla o meu ser é Deus. Quem controla as minhas escolhas é Deus. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Se fôssemos medir de 1 a 10, qual seria o grau que você daria a você mesmo, no seu relacionamento com Deus, na sua entrega a Deus? Quanto você daria para você mesmo, se fôssemos medir? Lembra-se de Ezequiel, se não me engano, no capítulo 47, ele diz que Deus deu uma visão a ele, e nessa visão ele contemplou um rio. Esse rio era um rio de águas vivas, e por onde ele passava, tudo se tornava vivo. Aquilo que estava morto vivia, aquilo que estava semi-morto revivia. Este rio ia passando, e ele diz que então o Senhor lhe deu uma vara para medir. E ele saiu então e mediu, e a primeira medida foram águas que deram aonde? Está tendo escola bíblica dominical aqui? Não está tendo, então é por isso. Mas tem mais de 50 pessoas aqui lá da igreja que tem escola dominical todo dia. Águas que dão nos artelhos, nos tornozelos. E ele então diz que continuou passando pelo rio, e as águas foram subindo, chegando no joelho, e de repente as águas estavam sobre os lombos, que são os ombros, e de repente, quando ele chegou mais à frente, ele não conseguiu mais medir, porque a água já estava sobre ele. Ele disse: agora tem que passar a nado. Quem
controlado pelo Espírito Santo de Deus, ele está exatamente assim. Falando disso aqui, eu me lembrei de acho que aqui em Tiro Sul não tem essas coisas não, acho que só lá em Irajuba. É porque Irajuba é uma terra boa. Eu falo porque eu conheço que lá tem. Aqueles potes de água, sabe aqueles potes de água? É verdade. Aqueles potes de água que a água sai bem friazinha. Eu só conheço aí, Arnaldo conhece, que eu vi uma vez, foi de Arnaldo. Em Irajuba tem pote, tá? Pois é, aquele pote ali. Hã? A irmã Luzia tem um, tá vendo? Jabaquara tem, olha lá. Aquele pote de irmã Luzia que a irmã tem lá, quando vai pegar água, pega um vaso, geralmente aquelas latinhas, tipo de leite ninho, aquele negócio que tá quase mais ou menos meio litro, né? E toca lá dentro e o vaso vem cheio. Quanto mais profundo, mais cheio vem o vaso. É isso, irmã Luzia? Aleluia. Como é que nós estamos no rio de Deus? As águas estão nos tornozelos, nos joelhos, na cintura, no ombro, ou são águas que nós temos que nadar? De que maneira nós estamos dizendo eu sou cheio do Espírito Santo? Porque conhecemos quem é cheio do Espírito Santo pelos frutos que ele produz. Ora, Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, temperança. Esses frutos do Espírito são para aqueles que são cheios do Espírito. Daí basta olhar para nós mesmos e pensemos de que maneira nós temos frutificado. Quando observamos alguns textos, inclusive em Atos dos Apóstolos, nós contemplamos realmente dois momentos que foram cheios do Espírito Santo. Aqueles que se converteram, aqueles que eram discípulos, primeiro foram cheios, né? Um grupo que estava orando, e aí depois daquele grupo, o Espírito Santo foi alcançando os demais, e aí Paulo vai pregar o Evangelho, o Espírito Santo, e aí todo mundo conhece a palavra de Jesus em Atos 1:8, quando diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Todo mundo sabe disso. Portanto, o que é ser cheio do Espírito Santo? É ser controlado por ele. Portanto, ser cheio do Espírito Santo, não existe nenhuma menção nas Escrituras que quem é cheio do Espírito Santo precisa falar línguas estranhas, precisa profetizar, precisa curar, precisa fazer aquilo outro. Quem é cheio do Espírito Santo, ele frutifica os frutos do Espírito Santo. Porque não adianta falar línguas estranhas aqui, depois a língua grande falando mal dos outros lá. É dom de língua para tudo quanto é lado. Não adianta estar profetizando aqui, dizendo eu sou cheio do Espírito Santo e está fazendo coisa errada ali. O pastor Sandro não está vendo, mas os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ser cheio do Espírito Santo significa estar frutificando esses frutos do Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo fazem com que nós nos afastemos do pecado. Portanto, ser cheio do Espírito Santo significa se afastar do pecado, porque o Espírito que controla a nossa vida, ele nos afasta daquilo que nos afasta de Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Portanto, não podemos ficar fazendo menção àquilo que não é verdade e entendemos as Escrituras como ela é. Ser cheio do Espírito Santo significa exatamente isso. Me lembro de uma ocasião que uma irmã me disse que, recém-chegada na igreja, ela me disse que a igreja era muito fria. E eu disse para ela: você veio para uma igreja batista, tem que se acostumar, então vai para outra igreja se não quiser se acostumar. É porque eu gosto de barulho, eu gosto de zoada. E eu disse para ela: pera, vamos fazer então uma prova. Pegue ali ela fazer propaganda da lata de leite ninho, e pegue uma cheia e uma vazia. E aí vamos jogar aqui onde nós estamos no chão. A que fizer mais barulho é a que ganha. Qual é que vocês pensam que fará mais barulho? Ser cheio do Espírito Santo significa ser controlado pelo Espírito Santo, significa ser guiado pelo Espírito Santo, significa ser moldado pelo Espírito Santo. Não estou dizendo que é proibido gritar, pular, não estou dizendo isso, estou dizendo que isso não é sinônimo de ser cheio do Espírito Santo, porque muita gente está pulando, muita gente está gritando, está profetizando, está adulterando, está matando, está roubando, e etc e tal. Ser cheio do Espírito Santo significa isso não. Ser cheio do Espírito Santo significa que o Espírito Santo está controlando as nossas vidas, está guiando as nossas vidas. Irmãos, nós estamos realmente na iminência de que Cristo vai voltar. Isso nós sabemos que está muito breve, muito embora há mais de 2000 anos se fala sobre isso, e para alguns Cristo não voltará mais. Eu costumo dizer que para muitos
para os que já morreram, Cristo já voltou, e agora estamos nós aqui, e nessa vida que nós estamos, neste percurso que nós estamos para ir morar nos céus, nós passamos por muitos embates, nós passamos por muitas pelejas, passamos por muitas provações, passamos por muitas tribulações, e no meio do caminho muitas pessoas estão desistindo exatamente por isso, porque não são controladas pelo Espírito, porque quem é controlado pelo Espírito, ele vai para o deserto. Lá em Mateus capítulo 4 está escrito assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto. Quem levou? O Espírito Santo de Deus. Jesus estava o quê? Cheio dele. Mateus capítulo 4. Jesus, o texto é muito claro dizendo, eu não me lembro agora o versículo, mas está lá no capítulo 4 de Mateus. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto. O Espírito Santo nos conduz ao deserto para nos ensinar a depender de Deus. Portanto, as provações não apenas são aflições que o diabo tenta para nos desviar o nosso foco de Deus, mas o Senhor também nos leva lá para ensinar a depender dele. Portanto, ser controlado pelo Espírito Santo significa que nós podemos ainda andar pelo vale da sombra da morte, como disse o salmista Davi no Salmo 23, mas ter a certeza de que ele está conosco. Isso é ser controlado pelo Espírito Santo, é ter a certeza de que Deus está conosco, que estando no barco e o mar estando bravio, a água entrando no barco para afundar. Ser cheio do Espírito Santo significa confiar que o Senhor está ali conosco. O barco pode até balançar, mas ele não vai afundar. Isso significa ser controlado pelo Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo significa entregar na mão de Deus as nossas vidas e dizer: Senhor, Tu és o oleiro, faz de mim o que Tu quiseres, porque eu sou barro. É isso que é ser cheio do Espírito Santo. E o quanto nós temos dado de nós a Deus, quanto nós nos doamos para Deus, quanto Deus tem de nós. Portanto, a medida não é quanto nós temos de Deus, mas quanto Deus tem de nós. Quanto você pode dizer que Deus tem de você? 1%, 10%, 50%, 100%, 90%, sei lá quanto. Quanto Deus tem de você? Você não precisa perguntar a ninguém, nem muito menos perguntar a Deus. Pergunte a você mesmo, olhe para você mesmo e veja os frutos que você tem mostrado para a comunidade de Tiruçu, para a comunidade de Jaguaquara, seja onde você for e estiver. Porque onde nós estivermos, nós somos um luzeiro de Deus para iluminar aqueles que estão em trevas. Querem ser cheios do Espírito Santo? Se doe mais para Deus. Quer ser cheio do Espírito Santo? Doe-se mais ao Senhor, entregue-se mais ao Senhor, como oferta viva, santa e agradável, disse Paulo em Romanos capítulo 12, porque este é o vosso culto com inteligência. Portanto, nós poderíamos citar inúmeros textos de Paulo, inclusive, dizendo que nós devemos ser controlados pelo Espírito Santo, mas não precisa nem falar tanto, basta que nós olhemos para nós mesmos e encontremos em nós algumas, quem sabe, fagulhas, mas que nos motive a ter uma vida devocional de leitura da palavra diariamente e ter momentos de oração com o Senhor. Isso é imprescindível para quem é cheio do Espírito Santo. Daí, vamos dizer assim, aquele que é mais controlado pelo Espírito Santo é aquele que determina quanto do seu tempo, da sua vida, ele dará a Deus. Aí eu pergunto, responda para você mesmo: quanto Deus tem de você? Põe-se de pé, por gentileza. Quanto Deus tem de você? Uma breve reflexão. Mas eu quero convidar você a pensar: quem controla o seu ser? Quem controla a sua vida, o seu corpo? Quem controla a sua mente? E quem controla a sua mente? Quem domina a sua mente? Se somos dominados pela palavra de Deus, toda a nossa vida vai haver frutos que dignifica ao Senhor, que enaltece ao Senhor e que ministra o Evangelho às pessoas.
Quanto de Deus você tem? Quanto Deus tem de você? E quanto você vai dar para Deus hoje? Quanto do seu tempo? Quanto da sua vida? Se nós formos controlados pelo Espírito Santo, onde nós estivermos, ali é um pedacinho do céu. O nosso trabalho é um pedacinho do céu, a nossa casa é um pedacinho do céu, o nosso relacionamento é um pedacinho do céu, a nossa comunhão com os irmãos é um pedacinho do céu, a nossa igreja é um pedacinho do céu, o local de estudo, de trabalho é um pedacinho do céu, porque quando nós somos controlados pelo Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo vão sendo exalados de nossas vidas. A partir daí as demais coisas são consequências. Diga para Deus: Senhor, estou disposto a dar-me para ti hoje, agora. E diga a porcentagem para Ele agora. Diga: eu vou dar tantos por cento, Senhor, da minha vida a ti hoje. Porque muitos se preocupam e muitos pregam, inclusive, o quanto de dinheiro você vai dar a Deus, o quanto de fortuna você vai dar a Deus, quanto por cento do seu salário você vai dar a Deus. Mas o que Deus está mais interessado não é no seu dinheiro, não é no seu salário, não é na sua influência, não é no seu cargo político, social. O que Deus está interessado é na sua vida. Deus está interessado em você hoje, agora. Você que já se entregou para Cristo, se entregue mais, doe-se mais, diga: Senhor, toma mais da minha vida hoje, controla os meus passos hoje, controla minha mente, controla minhas palavras, controla o meu olhar, controla o meu ouvir, controla, Senhor. Diga para Ele: controla, Senhor, todas as minhas decisões, que eu não faça a escolha de mim mesmo, mas que o Senhor dirija a minha vida para que eu possa escolher aquilo que glorifica o teu nome, Senhor. Se as nossas decisões elas glorificam a Deus, o Senhor está controlando o nosso ser, o Senhor está controlando as nossas vidas. Quanto você vai dar para o Senhor da sua vida hoje, agora? Põe a sua mão no coração e diga para Deus aí numa oração muito pessoal. Numa oração muito pessoal, só você e Deus. Senhor, minha oração se tornou